Até aqui nós vimos a guerra no céu, as mentiras de Satanás, que enganou um terço dos anjos. Mas vamos pensar agora no planeta Terra. O Senhor Deus criou o planeta Terra, e quando ele criou o planeta Terra, ele disse que era tudo muito bom. Como é então que esse muito bom se tornou mal? Por que isso aconteceu? Gênesis 1:31 é o verso que eu falei agora. Viu o Senhor Deus que era tudo muito bom. Não havia mancha de pecado. Mas os seres humanos eram seres morais, criados à semelhança de Deus, portanto, com capacidade de escolha, com capacidade de discernimento. Eles não eram robôs. Como demonstrar a escolha pelo Senhor? Como eles poderiam demonstrar a escolha pelo Senhor? Obedecendo, sendo leais. Veja um pequeno parágrafo da nossa lição. O Senhor plantou uma árvore no jardim e a chamou de árvore de conhecimento do bem e do mal. Ele fez questão de falar com Adão e Eva sobre isso, pois queria ter a certeza que soubessem que tinham uma escolha. Veja, seres morais, o Senhor falando, olha, tem lá uma árvore. Essa árvore não é para mexer. Isso quer dizer, vocês têm que escolher. Vão mexer, desobedecendo a minha ordem, ou não vão mexer. A sedução de Satanás. Satanás agora veio seduzir o ser humano. Como era o mandamento? O mandamento era assim: não toque na árvore, nem come o seu fruto, porque o dia que você fizer isso, você vai morrer. Vimos ontem, não, que Satanás é o originador do mal, o pai da mentira. E agora ele chegou para Eva e falou assim: vocês não vão morrer coisa nenhuma. Isso que o Senhor falou é mentira. Ele disse assim: Deus sabe que o dia em que vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Veja, falando ao contrário do que Deus havia dito, mas falando assim, como diz aqui o texto da nossa lição, se você comer dessa árvore, você vai entrar numa nova esfera da existência. Sentirá emoção, terá uma sensação que nunca teve antes. Eva, Deus está privando você de algo. Aqui, pegue o fruto proibido, e coma-o. Isso despertou em Eva o quê? Um orgulho, uma ambição. Ser como Deus. Qual era o pecado de Lúcifer? Qual foi o pecado de Lúcifer lá no céu? Querer ser como Deus. Esse é o pecado original. Ao atender ao discurso de Satanás, à argumentação de Satanás, Eva e Adão abriram as portas deste mundo, desta terra, da nossa terra, abriram as portas para a entrada do mal, do sofrimento, da aflição, das doenças, da morte. O pecado, agora, ou seja, a natureza pecaminosa, a tendência para o pecado, passou a ser uma característica da humanidade. Veja o texto de Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, Romanos 5:12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Portanto, irmãos, o pecado é uma característica dos seres humanos. Pecado é rebelião contra Deus. Pecado é deslealdade, desobediência contra Deus. E o pecado, há outro texto na Bíblia que diz assim: o pecado causa separação entre vós e o vosso Deus. Olha, irmãos, se Deus é o doador da vida, o autor, o mantenedor da vida, e agora nós nos separamos de Deus, o que é que acontece? Nós estamos sujeitos, irremediavelmente destinados à morte. O resultado natural da separação de Deus é a morte. Quais outros efeitos do pecado, além da morte? Bem, a morte é o efeito final do pecado, mas há efeitos ao longo da vida que são efeitos do pecado. Preocupação, ansiedade, doença, enfermidade.
O sofrimento do nosso mundo é basicamente resultado de viver em um planeta devastado pelo pecado. Mas então, quando eu sofro é porque eu estou pecando? Não necessariamente. Essa é uma outra mentira de Satanás, que faz assim: se você está sofrendo é porque você pecou, tá vendo? Você merece. Além de sofredor, você é pecador. Ou melhor, você sofre porque você é pecador. Muitas vezes, irmãos, nós sofremos não porque pecamos, não por conta de um pecado nosso, de uma falha nossa, mas por conta de vivermos num mundo de pecado e, portanto, estarmos, como todos, sujeitos aos efeitos do pecado. Mas então, irmãos, agora que aconteceu isso, agora que o pecado entrou no mundo, será que os seres humanos vão estar irremediavelmente perdidos, afastados de Deus, sujeitos à morte eterna? Qual a atitude do Criador? Qual a atitude desse Criador que foi preterido pelos homens? Que não foi honrado com a lealdade? Qual é a atitude? Amanhã nós vamos estudar qual a atitude. Qual a atitude desse Deus justo, originador da vida? Que atitude ele vai tomar, ou melhor, que atitude ele tomou com relação aos seus filhos pecadores, aos seus filhos ingratos, aos seus filhos desobedientes. Amanhã vamos estudar estes textos que mostram qual foi a atitude de Deus frente à desobediência da humanidade.